Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado. Programa onde pretendemos desvendar o livro do Apocalipse, versículo a versículo, símbolo a símbolo, e entender esta mensagem importante acerca de Cristo, acerca dos seus planos para cada um de nós e para o mundo em geral. Hoje vamos continuar a desvendar a segunda visão de João, a visão dos 7 selos. E se recordam, nos episódios anteriores, nós vimos os 4 primeiros selos e antes disso, a cena introdutória que se passou no céu, no santuário celeste, mais precisamente na área que está representada pela mesa dos pães asmos. Vimos coisas interessantes, vimos que na primeira visão Cristo se apresentou como um sacerdote e nesta segunda visão ele se apresenta como o Rei do universo. No capítulo 4 e 5 do Apocalipse, que vimos há 2 episódios atrás, vimos a recoroação de Cristo como Rei do Universo. Vimos a presença de todas as hostes celestiais, vimos também a presença dos representantes de outros mundos criados por Deus, e a partir daí, o Cordeiro de Deus, o único digno de abrir os selos daquele livro nesta visão profética de João, começou então a abrir os selos. E a abrir os selos começou a desvendar como iria ser o futuro a partir da altura de João até à sua segunda vinda. E nós vimos, e vamos olhar agora para o nosso quadro, que já nos acompanhou na semana passada, nós vimos então que os 4 primeiros selos representam 4 fases, 4 alturas que o mundo iria ter e que para nós já está no passado. Iniciando o primeiro selo, nós estamos a fazer uma comparação entre os 7 selos e o sermão profético de Mateus 24, e vamos ver ainda hoje mais essa comparação. Vimos que o primeiro cavaleiro com o cavalo branco representava a expansão do Evangelho, que nos primeiros séculos se expandiu por todo o mundo e utilizou os veículos que existiam no Império Romano, as estradas, os barcos, para levar de facto missionários a todo o mundo e levar o Evangelho de Cristo a todo o mundo. Todo mundo ficou a saber quem Cristo era e o que é que ele veio fazer a esta terra. Depois, numa nova fase, nós vimos que iria-se iniciar um período de guerras, de rumores de guerras, representado pelo cavalo vermelho. Depois um período de fome, representado pelo cavalo preto. E depois um período onde se iria juntar às guerras, às fomes, também doenças e violência em geral. Muito bem, nós ficámos por aqui no episódio anterior, pelo 4º selo, e hoje vamos completar este estudo dos 7 selos com mais alguns. Olhando para a nossa Bíblia, nós hoje vamos estudar Apocalipse 6, desde o versículo 9, e vamos correr até ao versículo 17. Vamos iniciar então com a leitura do versículo 9 até ao versículo 11, que nos diz o seguinte. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Ora, isto é um texto bastante profundo, é um texto com bastante carga simbólica, mas é um texto que nos diz muita coisa. Nos diz então que depois viria uma fase em que pessoas seriam mortas. O que é que nos diz o texto? Por causa da palavra de Deus, por causa de darem o testemunho do Evangelho. E se nós olharmos para a história, nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu. Repararam que nós, nos primeiros 4 selos, estávamos a falar de acontecimentos que se deram no primeiro, no segundo século, expansão do cristianismo. Depois rumores e guerras, continuámos a avançar em alguns séculos, fomes e pestes, entramos pela Idade Média. E este selo, é em continuação então destes eventos. Então diz-nos esta profecia que existiria uma altura em que as pessoas quisessem seguir o Evangelho, quisessem pregar o Evangelho e falar sobre Cristo, seriam então perseguidos, seriam então mortos. E diz o texto que estas pessoas foram
dadas vestes brancas. Já vimos o que é que isto quer dizer, certo? Quando estivemos a estudar a mensagem à igreja de Laodiceia, à sétima igreja, nós vimos que estas vestes representavam o quê? A justiça de Cristo. E vimos, e se não tiverem a oportunidade de ver esse estudo, recomendo que voltem atrás a esse estudo, ao último episódio sobre as 7 igrejas, para entender o que é que querem dizer então estas vestes brancas. Mas, simbolicamente, entre aspas, estas pessoas que foram mortas durante este período estão a perguntar ao Deus, mas quando é que há a recompensa para aqueles que nos estão a fazer isso? E simbolicamente Deus está a dizer que tenham calma, porque a história ainda não acabou aqui. Ainda precisa de haver mais história. Ainda mais outros também vão sofrer como vocês sofreram. E então, se nós pusermos o nosso quadro e demos um título deste quinto selo das almas debaixo do altar, clamar por justiça ao facto de serem perseguidas e serem mortas apenas por acreditarem em Deus, apenas por pregarem o que está na Bíblia. E comparamos com o nosso sermão profético, vem exatamente na mesma linha. Cristo disse nesse sermão profético que ia haver uma grande tribulação. E, de facto, houve uma grande tribulação. É que, quando nós estudamos as 7 igrejas, nós vimos que a igreja começou pura, começou leal ao Evangelho, mas depois corrompeu-se. E depois, não só estava corrompida, mas a partir do 6º século, o que é que aconteceu? Começou a perseguir todos aqueles que queriam seguir a palavra de Deus. Tentaram destruir a Bíblia, tentaram destruir o conhecimento de Deus. E a esta altura ficou marcada por uma grande perseguição. É certo que não foi só as pessoas que queriam seguir a Bíblia, também havia outros géneros de pessoas que também foram perseguidos, mas a perseguição principal era realmente para todas as pessoas que queriam seguir a Deus e o Evangelho puro pregado pelos apóstolos. E a história ficou marcada por estas perseguições. E até houve uma instituição que foi criada para perseguir todos aqueles que se opunham à religião padrão. Mas vamos ler os livros de história. Vamos então aqui ao nosso PowerPoint e diz-nos o seguinte. A Inquisição, todos já ouvimos falar da Inquisição, que foi o expoente máximo desta grande tribulação, da perseguição das pessoas que queriam seguir a palavra de Deus. A Inquisição, ou Santa Inquisição, foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana. Qual era o objetivo? O objetivo era combater a heresia, blasfémia, bruxaria e costumes considerados desviantes, violência e tortura, ou a simples ameaça da sua aplicação, foram usadas pela Inquisição para extrair confissões aos hereges. Bom, todas as pessoas que se desviavam do padrão religioso imposto na altura tinham 2 hipóteses. Ou renunciavam publicamente às suas ideias desviantes do padrão, ou seriam torturados e mortos. Então, simplesmente alguém que pegasse na Bíblia e quisesse seguir o que está aqui escrito, era considerado alguém com um comportamento desviante. E tinha que se retratar. E tinha que dizer que a igreja é que tinha razão e não o que estava na Bíblia. E quem não se retratasse era torturado e era morto. Isto durou vários séculos e milhares de pessoas perderam a sua vida desta maneira. E na sequência histórica nós vemos que isto encaixa direitinho. Vamos ao outro livro de história que nos diz o seguinte. Começou no século XII, na França, para combater as dissidências religiosas, em particular em relação aos cátaros e valdenses. E entre os outros grupos que foram investigados pela Inquisição medieval, encontram-se os fraticelis, os hussitas e as begonitas e os conversos. A partir da década de 1250, os inquisidores eram geralmente escolhidos entre os membros da ordem dominicana para substituir a prática anterior de utilizar clérigos locais como juízes. O termo Inquisição medieval cobre os tribunais do século XII até meados do século XV. É certo que a perseguição durou muito tempo e nós sabemos que, como vimos também
no estudo das 7 igrejas, esta supremacia papal durou cerca de 1260 anos, ou seja, cerca de 13 séculos, mas o expoente máximo foi nesta altura, na altura da Inquisição. Mas eu queria que olhássemos outra vez para este texto e que víssemos que ela iniciou principalmente em relação aos cátaros e valdenses. Eu queria chamar a atenção de um pormenor. Quem eram estes valdenses? Os valdenses eram um povo no norte de Itália, que viviam nos Alpes italianos, escondidos, separados da sociedade, que tinham um único objetivo na vida deles. Qual era o objetivo da vida deles? Era preservar a Bíblia. A Bíblia era proibida em toda a Europa. Em todo o local onde a Igreja Católica tinha autoridade, em todo o mundo cristão, ela era proibida. E este povo, os valdenses, tomaram como missão da sua vida preservar a Bíblia. E eles tinham salas onde faziam cópias da Bíblia, onde guardavam e onde tentavam distribuir. Enviavam os seus filhos, os jovens, para toda a Europa, para universidades em toda a Europa, muitas vezes só com uma folha da Bíblia, só com uma página, para partilhar o Evangelho. E sempre que eram descobertos, eles eram torturados e eram mortos. Isto durou vários séculos. O sítio onde eles estavam escondidos era de muito difícil acesso. E recomendo, se quiserem saber mais sobre isso, que pesquisem sobre os valdenses, realmente é uma história extraordinária. Mas porquê é que eu estou a falar neles? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque se não fosse a ação deste povo, hoje não tínhamos a Bíblia. E segundo passo, o que é que eles estavam a fazer de errado para merecerem a morte? O único objetivo de vida deles era manter a palavra de Deus como ela era. Preservar a Bíblia. E durante séculos eles conseguiram. Mas durante séculos conseguiram à custa de perseguição, de morte e de tortura de muitos dos seus membros. E isto não era nada mais, nada menos do que o cumprimento das palavras de Cristo em Mateus 24, no Sermão Profético, e daquilo que João escreveu ao ver esta visão. Este 5º selo representava esta grande tribulação. Representava este período na Idade Média, onde todos aqueles que queriam servir verdadeiramente a Deus eram perseguidos e eram mortos. Mas a história não termina assim, aqui, e vem a seguir o 5º selo. Estamos a avançar no tempo, já percorremos os primeiros séculos e já estamos a aproximar-nos dos tempos mais atuais. Nos primeiros 4 selos e agora com o 5º selo, nós podemos ver que já estamos a chegar por volta do século XV. Ao contrário da primeira visão das igrejas, nós conseguimos mais ou menos até delimitar as datas certinhas. Aqui nesta visão não temos essa preocupação, mas estamos a fazer a linha do tempo também. Mas vamos então olhar mais uma vez para o texto que nos diz, quando abriu o 5º selo, o que é que nós temos então? Temos pessoas perseguidas, mortas, por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho que eles queriam dar. E Deus está-nos a dizer nesta mensagem, há de chegar o tempo em que cada um vai receber a recompensa pelos seus atos. E estes que morreram por causa da palavra de Deus, têm com eles vestes brancas compridas. Ou seja, têm a justiça de Cristo. Ou seja, um dia eles vão viver com Deus eternamente. E Cristo está-nos a dizer com estas palavras, quando se completar este número, esta história irá chegar ao fim. Continua nos versículos 12 e 13, agora com o 6º selo, que nos diz o seguinte: E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Muito bem, temos aqui o 6º selo, que agora parece que muda totalmente o discurso, mas se nós formos ao nosso quadro e mais uma vez compararmos o 6º selo, em que fala de terremoto, de sinais no sol, na lua, nas estrelas,
e comparamos com o sermão profético de Mateus 24, vemos que temos exatamente a mesma coisa. Também nos fala de terremotos, sinal no sol, lua e estrelas. Mas agora, se repararem e olharem bem para o quadro, nós temos aqui uma alteração. É que todos os outros selos anteriores, nós temos linguagem profética que nos está a ser explicada com linguagem literal em Mateus 24. Mas agora, neste selo, no sexto selo, nós temos exatamente o mesmo texto de um lado e do outro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o terremoto que nos está aqui a falar do Apocalipse, sinal no sol, sinal na lua e nas estrelas, não são símbolos, mas são literais. Isto quer nos dizer que neste momento, João, ao dizer que viu um terremoto, que viu sinais no sol, lua e estrelas, é exatamente isso que significa. Isto significa uma coisa para nós hoje. É que, a partir desta linha profética dos 5 primeiros selos que nos vai até a Idade Média, ao final da Idade Média, alguma coisa iria acontecer. E isso que iria acontecer não era um símbolo, mas era literal. Ou seja, um terremoto, sinais no sol, lua e estrelas. E sabem que, mais uma vez, se nós formos aos livros da história, entendemos que isto, de facto, aconteceu. Vamos olhar, então, outra vez para o nosso texto e vamos começar pelo primeiro acontecimento. Diz, então, que no sexto selo, logo no início, houve um grande terremoto. Ora, é muito fácil nós entendermos pela história que terremoto é que está aqui a querer referir. É que na história houve um terremoto, que é, de longe, o maior terremoto da história deste mundo. Normalmente um terremoto demora alguns segundos, breves minutos, mas este terremoto foi totalmente diferente. Foi o maior terremoto não só na sua duração, foi um terremoto extremamente intenso, mas sobretudo nas suas consequências. E na altura destruiu muitos sítios, muitas terras, mas ficou famoso especialmente por ter destruído aquela que na altura era uma das cidades mais importantes do mundo. Que foi qual cidade? É verdade, a cidade de Lisboa. Vamos ler o que é que a história nos diz acerca disto e o que é que pessoas na altura escreveram acerca deste terremoto. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Diz-se que em Cádiz, a ressaca, ou seja, o tsunami, alcançou a altura de 20 metros. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sobre o solo e imediatamente, depois do violento choque, derribou a maior parte da cidade. No lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60.000 pessoas. O mar, a princípio, se retirou, deixando seca a barra. Voltou então e levantando-se 12 metros ou mais acima do seu nível comum. E o que é que nós tentamos visualizar o que é que se passou aqui em Lisboa em 1755? Naquele que me foi conhecido o grande terremoto de Lisboa. É que neste dia, no dia 1 de novembro de 1755, as pessoas estavam concentradas principalmente nas igrejas, que era a celebração de uma data da Igreja Católica importante. Havia uma tradição que era velas acesas por quase toda a cidade. E reparem bem, tentem visualizar isto. A cidade de Lisboa, uma das cidades mais importantes do mundo da altura, era uma cidade construída principalmente em madeira. As pessoas estavam muito reunidas em edifícios antigos, nomeadamente igrejas. E o que é que aconteceu? Quando houve o grande terremoto, logo naqueles 6 minutos intensos, violentos, morreram milhares e milhares de pessoas. Mas como consequência daquele terremoto começou a acontecer outra coisa. É que, por causa de todas as velas que haviam na cidade, começou a haver um grande incêndio. E o incêndio se espalhou pela parte alta da cidade e milhares de casas começaram a arder. Ou seja, as pessoas ainda estavam a recuperar
do que tinha acabado de acontecer, nem estavam assustadas, a correr para a rua, aqueles que sobreviveram, e de repente começaram a ver tudo a arder. Então o que é que as pessoas pensaram em fazer? Fugir para um sítio onde estariam mais seguros. E para onde é que milhares de pessoas fugiram? Fugiram exatamente para a Beira-Rio. Beira-Rio, como sabem, e quem não conhece a cidade de Lisboa, é o fim do rio, o início do Oceano Atlântico. E essas pessoas presenciaram um acontecimento que para eles era muito estranho e é, de facto, um acontecimento incomum, que era a água começou-se a retirar. E retirou-se dezenas de metros e ficou à mostra o fundo do leito. E quem percebe o que é que estava para acontecer sabe que não era a altura das pessoas estarem a refugiar naquele sítio. Aquela altura para as pessoas estarem a fugir daquele sítio. Mas não havia muito para onde fugir. A cidade estava em escombros, a cidade estava a arder, muitas pessoas vieram se proteger naquela zona junto à água, mas a seguir veio também um dos maiores tsunamis registrados na história. Aquele dia foi um dia tremendo. Um terremoto, incêndio, um tsunami, mudou a história de um país e marcou um início de uma nova fase. E isto já estava predito há muitos séculos atrás, porque João e Cristo já tinham dito que os sinais iriam se iniciar com um grande terremoto. Mas vamos continuar a ler. Continua os livros de história que nos diz, entre outros acontecimentos extraordinários que se referem a terem ocorrido em Lisboa durante a catástrofe, esteve o sossobro de novo cais, construído inteiramente em mármore, com voltuosa despesa. É verdade, é que no cais tinha sido inaugurado há não muito tempo uma obra de engenharia extraordinária. Um cais todo em mármore, feito e com uma despesa extraordinária. E de repente, tudo desabou. Continuando o texto, grande número de pessoas ali se juntava em busca de segurança. Era exatamente o que estávamos a falar. Sendo o local em que poderiam estar fora do alcance das ruínas que tombavam. Subitamente, porém, o cais afundou com todo o povo sobre ele. E nenhum dos cadáveres jamais flutuou na superfície. Continuando, diz-nos que, em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano de 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou. Posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, na Suécia, na Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilómetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída e a pequena distância de Marrocos foi tragada a uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Este sinal, e pela primeira vez nesta visão temos algo que era literal, não era simbólico, marca o início do sexto selo. Uma mudança na história deste mundo. Mas este não é o único símbolo. Se nós formos outra vez ao texto de Apocalipse 12 e 13, vemos que a seguir a um grande terremoto iria existir o quê? O sol seria escurecer. Tornou-se negro como um saco de silício. E mais uma vez, o que é que nós fazemos? Vamos à história ver o cumprimento deste acontecimento. Se a profecia é uma linha de tempo, então o cumprimento desta profecia teria de ser após 1755. E foi exatamente o que aconteceu. Mas também aconteceu algo de extraordinário. Reparem aqui. Lembram-se na primeira profecia que nós estávamos centrados durante a maior parte da linha do tempo nos acontecimentos na Europa e depois, a partir de certa altura, na sexta e na sétima igreja, os acontecimentos passaram para a América do Norte, para os Estados Unidos. O mesmo acontece exatamente com esta profecia. Vimos a ver os vários selos de acontecimentos que estão a passar
principalmente na Europa, em toda a área cristã da Europa. E agora, a partir do marco do grande terremoto, como marcando o fim da era cristã da Europa, os acontecimentos também se vão mudar da Europa para os Estados Unidos. E vamos ver que isto vai ser repetido ao longo de várias visões, de várias profecias, em que o foco passa da Europa para os Estados Unidos. E foi exatamente o que aconteceu. E este terremoto marcou exatamente esta viragem. Vamos olhar para o texto então. O que é que aconteceu para ter havido então o cumprimento desta profecia? Único, e vamos ler vários jornais da época, está bem? O único, ou quase único em sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicado fenómeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780. De inexplicável escuridão, que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis, onde? Na Nova Inglaterra, aquilo que nós chamamos hoje os Estados Unidos da América. E já agora lanço um desafio. Para terem certeza daquilo que eu estou a dizer, não confiem em mim. Vão pesquisar por este dia, o dia escuro de 19 de maio de 1780, e vão encontrar inúmeros relatos que exatamente testificam que esta profecia da Bíblia realmente se cumpriu neste dia. Mas vamos continuar com mais um jornal da época. Diz assim: a extensão destas trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental até Falmouth, para o oeste atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para sul foram observadas ao longo das costas e a norte até onde se estende a colonização americana. Por todo o continente norte-americano, este fenómeno foi visível. Mais o jornal diz-nos: depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente. Tampouco foram as trevas da noite menos incomuns e aterrorizadoras do que as do dia. Não obstante haver quase lua cheia, nenhum objeto se distinguia, a não ser com o auxílio de uma luz artificial que, quando vista das casas vizinhas ou de outros lugares a certa distância. Reparem bem o que é que estava aqui a acontecer neste dia. Inicialmente até podíamos pensar, bom, isto foi provavelmente um eclipse solar, que de facto faz com que durante o dia fique escuro, mas isto não foi um eclipse solar, porque um eclipse solar tem uma duração limitada. Isto foi algo que aconteceu durante todo o dia e mesmo à noite se mantinha. Apesar de estar a lua cheia, não se conseguia ver absolutamente nada. Não se conseguia distinguir nada, a não ser que tivessem uma fonte artificial de luz, e mesmo assim não se via muito bem. E isto foi uma experiência aterradora para as pessoas que o viveram. Porque de facto foi algo que eles perceberam, que era sobrenatural. E então temos que em 1780 se cumpriu mais um destes sinais, mais uma destas profecias. Mas ao virar do dia, quando chegou à meia-noite, aconteceu mais alguma coisa. Vamos voltar ao Apocalipse para perceber o que aconteceu. É que a seguir a profecia diz que ao sol se tornar negro, a lua se tornou como sangue. Isto é de facto um fenómeno astronómico que está registado e que é conhecido, mas deste dia foi realmente extraordinário. Vamos ver o que é que os jornais da altura disseram. Posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram. Portanto, aquela escuridão que durou o dia todo e a noite até à meia-noite terminou. À meia-noite as trevas se desvaneceram e as pessoas conseguiram ver claramente. E o que é que viram? E a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. Mais uma vez nós vemos que a sequência cronológica que nos é apresentada na profecia se cumpriu exatamente na ordem e nas alturas determinadas. No Grande Conflito, um livro escrito poucos anos depois, diz-nos assim: os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição do século anterior que nós tínhamos a ver, tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se. E a 19 de maio de 1780 cumpriu-se esta profecia.
Continuando, o dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas igual densidade, extensão e duração já se registou. A descrição deste acontecimento, como a dá uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor registadas pelo profeta Joel, 2500 anos antes do seu cumprimento. É verdade. Se nós formos a Joel, um livro escrito no Velho Testamento, muitos anos antes de João, muitos anos antes de Cristo, já isto estava profetizado. E diz-nos então Joel que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta profecia foi repetida por Cristo, foi repetida a João, na visão dos 7 selos, e ambas dizem algo extraordinário. É que não só isto se ia acontecer, mas isto também estava a prever outro acontecimento, que era a aproximação do fim da história deste mundo, como é agora. Mas a profecia do Apocalipse e este 6º selo não termina aqui. Tem mais. O que é que nos diz mais então? Que a seguir iria haver o quê? As estrelas do céu cairiam sobre a terra. Será que este sinal, será que esta profecia já se cumpriu? Vamos outra vez ver os jornais da época e vemos que exatamente se cumpriu. Mais precisamente em 1833. Diz-nos assim o Jornal de Comércio de Nova Iorque: nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Reparem que o jornal está a dizer que isto, sem dúvidas nenhumas, que era o cumprimento de uma profecia. E diz o jornal, um profeta há 1800 anos predisse-o exatamente. Não nos furtamos ao incómodo de compreender o chuveiro de estrelas como a queda das mesmas, no único sentido em que é possível ser isto literalmente verdade. Então o que é que aconteceu neste dia? No dia anterior a este jornal ter saído, aconteceu um acontecimento também extraordinário. Noutro jornal temos uma descrição mais pormenorizada e diz-nos: achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em fascinante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenómeno celeste já ocorreu que fosse visto com tanta intensidade e admiração por uns e com tanto terror e alarme por outros. Sua sublime e terrível beleza ainda perdura em muitos. Raras vezes caiu a chuva mais intensa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Continua o jornal a dizer-nos leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens. Um contínuo jogo de luzes deslumbrantes, fulgurantes, se manteve em todo o firmamento. De facto, deve ter sido algo extraordinário. E está registado pela história que isto, de facto, é um fenómeno astronómico, que de facto aconteceu e que se repete agora em muito menor escala a cada 33 anos. Ou seja, aconteceu pela primeira vez, está registado em 1833, e foi o mais intenso de todos. Toda a noite houve chuva meteórica. Toda a noite. Numa intensidade nunca vista. E claro que agora em versões não tão intensas, a cada 33 anos se repete este fenómeno. Outro jornal dizia: nenhuma expressão na verdade pode chegar à altura do esplendor daquela exibição magnificente. Pessoa alguma que não a testemunhou pode ter um conceito adequado de sua glória. Dir-se-ia que todas as estrelas se houvessem reunido em um ponto próximo no zénite e dali fossem simultaneamente arrojadas, com velocidade do relâmpago, a todas as partes do horizonte e, no entanto, não se exauriam, não se esgotavam, seguindo-se milhares celeremente no rastro de milhares, como se houvessem sido criadas para a ocasião. Temos então, mais uma vez, uma profecia cumprida, exatamente na ordem e como estava descrito na palavra de Deus. Diz-nos então também que esta profecia
teve comprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela que foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já fora registada. Vemos então, e olhando para o nosso quadro profético, vemos que as palavras de Cristo e aquilo que João escreveu, que viu nesta segunda visão, se cumpriu e já se encontra no passado. 1755 até 1833. Estes sinais, estas profecias foram cumpridas. Mas o sexto selo não termina aqui. O sexto selo nos quer dizer mais alguma coisa. O que é que diz lá? Vamos ler do capítulo 14, do versículo 14 até o 17. Diz-nos assim: E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo o escravo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Sabem que isto vem exatamente na mesma sequência de Mateus 24. Está-nos aqui a descrever um acontecimento que está, segundo eles, prestes a acontecer, mas que para nós agora já está no futuro. Toda o resto da descrição profética dos 7 selos até aqui, até o versículo 13, se encontra para nós no passado. Mas a partir daqui se encontra então no futuro. E está-nos aqui a referir que estes sinais apontavam para o grande dia do Senhor. E se formos a Mateus 24, a sequência é exatamente a mesma. Olha, vamos ver o que é que diz lá no versículo 29 e 30. Diz que logo depois da tribulação daqueles dias, reparem, tribulação foi o que nós falámos do quinto selo, da perseguição que houve aos cristãos. O que é que ia acontecer? O sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Exatamente os sinais que vimos agora no sexto selo. E isto seria um sinal para quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É verdade. Esta descrição profética, esta linha do tempo, aponta-nos para um acontecimento que está no futuro breve. A segunda vinda de Cristo. O grande dia do Senhor. E esse dia vai ser um dia de extrema alegria para quem aguarda-o, mas será um dia de terror para quem não espera. Alguns serão apanhados de surpresa, outros estarão atentos às profecias, estarão atentos aos sinais e será um dia de grande alegria. Eu queria que olhássemos para o último PowerPoint de hoje, com a estrutura dos 7 selos, e nós já vimos a cena introdutória, foi a recoroação de Cristo, nos capítulos 4 e 5, e vimos também, terminamos agora, a descrição profética, que vai desde o versículo 1 ao 13 de Apocalipse 6, e também agora lemos o 14, 15, 16 e 17. E porquê que eu estou a referir isto? Porque a seguir nós temos um intervalo. Ou seja, o 7º selo não vem a seguir, mas apenas está no capítulo 8. E o primeiro intervalo, nós vamos falar daquilo que nos deixa em suspense neste 6º selo, que é a vinda de Cristo, os 144.000 e o segundo intervalo acerca dos mártires. Tudo isto está relacionado com esta profecia, mas na linha do tempo não faz parte desta profecia. É posta aqui como algo externo. Mas vamos perceber melhor isto no próximo episódio, onde vamos ver exatamente estes 2 intervalos e a conclusão profética desta visão. E por isso aqui fica o convite. Junte-se a nós nesta aventura de descobrir e desvendar todo o livro de Apocalipse. Posto isto, resta-me dizer que o Senhor esteja convosco, vos ilumine o vosso pensamento, desperte o vosso coração para as suas mensagens e estejamos alerta, porque os sinais se estão cumprindo. Deus vos abençoe. Olá, gostou deste vídeo?
Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.